Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um FanCore Talks, o quadro onde analisamos empresas do nosso jeito, para entender se elas são ou não uma empresa do caralho. Eu sou o JP. Eu sou o Pedrelero. E hoje nós vamos falar sobre uma empresa que ela não é milenar, mas ela ficou muito grande. É uma das startups mais icônicas que a gente tem aí na economia moderna. Está em vários países e ela está num segmento que é mais ou menos parecido ao segmento que a gente atua, né? Ela está dentro do segmento de hospitalidade, mais especificamente em acomodação. Então, senhoras e senhores, vamos falar um pouco do Airbnb. Todo mundo já deve ter ouvido falar no Airbnb, né? Quem nunca ouviu falar, além de ser realmente uma empresa muito grande, a gente vai falar um pouquinho de números, eu acho que é uma empresa que roubou a atenção aí de todo mundo aí nos últimos anos. Então, a história começa em 2007, nos Estados Unidos, né? Mais especificamente em São Francisco, quando dois jovens ali, o Brian e o Joe, tá? O Brian Chesky e o Joe Gebbia, eles estavam com dificuldade para pagar o aluguel. Ainda mais naquela região, né? Onde o aluguel, principalmente por conta da expansão aí do mercado tecnológico, começou a ficar muito caro. Eles estavam com dificuldade de pagar o aluguel. E aí, eles tiveram uma ideia. Eles eram designers. Ia ter uma conferência de designers na cidade. E eles pensaram assim, eles tinham um quarto lá que eles não usavam, eles falaram assim, bom, se a gente divulgasse esse quarto aqui para as pessoas que tivessem vindo nessa conferência se hospedassem, né? Seria uma opção ali diferente ali de um hotel. Então eles fizeram um anúncio para ver se aparecia alguém. E apareceu, né? Colocaram 3 colchões infláveis dentro da casa, com uma promessa de marca. Toda marca, né, carrega um brand ali, que é uma promessa de marca. A única promessa de marca era um colchão inflável e um café da manhã antes de ir embora. E daí surgiu o primeiro nome do Airbnb, que é Our Bed and Breakfast, né? E o Our Bed é o colchão inflável, né? E Breakfast é o café da manhã. Então, era basicamente prometendo isso que surgiu a ideia. Um jeito diferente, inovador, né? Porque antes do mercado tradicional, simplesmente somente hotéis, e provavelmente por causa dessa conferência, todos os hotéis da cidade já estavam lotados. Então, é uma dos diferenciais ali do Airbnb, né? Ele consegue realmente ampliar esse leque de opções dentro de um determinado... dentro de uma determinada cidade. E eles começaram ali com 3 pessoas, um MVP, super MVP, que daí deu um estalo de uma grande ideia que poderia virar o Airbnb no futuro. Na verdade começou com 2 pessoas, né? Foi o Brian e o Joe, que fizeram isso em meados de 2007, mas eles tinham um amigo que era um engenheiro de software, né? Que é o Nathan, e eles estavam eles conversavam com esse amigo em busca de uma grande ideia. Mas eles sem querer já tinham testado essa ideia, tinha funcionado ali momentaneamente, né, para aquele caso de uso muito específico, que era para suprir ali uma demanda ali de um evento. E eles trouxeram o Nathan para morar com eles, começaram a conversar em busca de uma grande ideia. E depois de algumas conversas, eles falaram, a gente já teve a grande ideia, né? A gente já fez isso, já testou. Vamos tentar profissionalizar isso e tentar botar isso para rodar em outros momentos, né? E aí que o Nathan se uniu aos dois e eles realmente fizeram o que iria ser a primeira versão do Airbnb como a gente conhece hoje, né? Então isso foi em 2008, né? E o Nathan entrando como um braço ali de tecnologia, né? Que era o que eles não tinham, então eles eram designers, então justamente hoje também quem lidera toda essa parte de tecnologia dentro do Airbnb. E, na verdade, eles criaram o primeiro modelo ali do Our Bed and Breakfast, com um teste na qual eles abriram simplesmente dentro de um outro evento que tiveram como um teste e tiveram 2 reservas.
que já começava a indicar ali que realmente tinha algo ali de um modelo de negócio, né? Vamos dizer assim, uma fagulha de um modelo de negócio na ideia ali, no que eles estavam projetando, né? E depois, logo em seguida, isso aí foi em março de 2008, em agosto de 2008, eles lançaram o seu primeiro site, né? Com um nome bem grande ainda, né? Então era airbreadandbreakfast.com, antes da Convenção Nacional Democrata, e aí já trouxe um resultado maior, de 80 reservas. Mas eles estavam enfrentando, né, dificuldades, porque o caso de uso que eles tinham ali para a plataforma era somente em eventos. Então, se não tinha evento, eles não tinham como oferecer o serviço. Eles só sabiam oferecer nesse uso de caso. E até especificamente na Convenção Democrata, eles já estavam rodando o site, mas já estavam basicamente com o dinheiro acabando ali, né? Porque o site ainda não gerava uma receita nada expressiva, né? Eles não geravam nem $1.000 por semana ali de receita ainda. Mas eles tiveram uma brilhante ideia de marketing, né? Que eles falaram assim, bom, a gente é o Airbed and Breakfast. Se o Airbed tá meio que tá devagar aí para tracionar, vamos oferecer um negócio de breakfast. E aí que eles tiveram uma sacada de marketing genial, que gerou um resultado financeiro para aquele momento, mas também depois gerou outros resultados que a gente vai até trazer aqui depois, em termos de as portas que eles conseguiram abrir por conta dessa sacada de marketing que eles tiveram, né? Você quer comentar um pouco sobre o que eles fizeram aí na Convenção Democrata? Foi sobre o cereal? Foi sobre o cereal. Só que daí só uma dúvida aqui antes. Eles receberam um aporte, um primeiro seed, né? De $20.000, e com isso eles fizeram essa ideia para alavancar um pouco o dinheiro que eles tinham. Ou seja, primeiro aporte ali, que foi a primeira, ainda no estágio de seed de uma startup, que eles receberam da Y Combinator. É da Y Combinator. Y Combinator. Mas isso foi depois. Dos $20.000? Isso foi depois. Eles ainda não tinham recebido investimento, né? O programa de aceleração do Y Combinator, os $20.000 é praticamente para você participar ali desse programa de aceleração para startup, mas eles só conseguiram entrar por conta do cereal. Então, o cereal... Então, o que aconteceu? Eles criaram, na Convenção Democrata, eles criaram uma caixa de cereal e começaram a vender. E chamava, na época, a eleição era o Barack Obama contra o McCain. E eles fizeram o cereal, uma capa de Obama, outra capa, ele chamava Obama O's e Captain McCain's. E eles venderam, explodiu de vender. E isso gerou para eles reportagem, gerou para eles resultado financeiro mesmo. Eles começaram... E eles basicamente pegaram um cereal que já tinha no mercado, criaram uma nova capa, eles eram designer, e botaram para vender e cobravam 3, 4 vezes mais do que o custo do cereal ali. Bem mais, na verdade. Acho que eles cobravam $30, se eu não me engano. Era um preço bem alto para um cereal. Mas virou um item ali colecionável até, e eles explodiram de vender. Mas o que aconteceu? Eles já estavam em busca de muitos investidores, porém, ninguém acreditava na ideia deles. A galera falava assim, mas como que alguém vai ficar na casa de um estranho? Lembrando que a ideia inicial não tinha alocação de apartamento inteiro como a gente vê hoje. A alocação era simplesmente de um quarto. E teve até um caso curioso de que eles estavam fazendo pitch da ideia para um investidor num café famoso lá de Silicon Valley. E daí, no meio do pitch, o investidor pegou e foi embora, né? Levantou. E daí os fundadores ali olharam pro outro e falaram assim, não, ele deve voltar, né? Aí eles passou 10 minutos, passou 20 minutos. Depois de uma meia hora eles falaram, não, o cara simplesmente no meio do pitch pegou e foi embora, de tão incrédulo que todo mundo era com relação à ideia. E quando eles aplicaram pro Y Combinator, que tinha como liderança o Paul Graham, que é um cara muito famoso no Vale do Silício, ele também não acreditou na ideia. Eles fizeram o pitch, a banca não gostou da ideia, simplesmente recusaram eles, mas daí eles ouviram, não sei se eles trouxeram ou eles ouviram falar da história da sacada que eles tinham feito do cereal, né? E por conta disso, o Paul falou,
por conta dessa mentalidade hustler que eles tinham, né? Ele falou assim, ó, eu tô apostando em vocês. Eu não tô apostando na ideia, porque eu não acredito na ideia. E por isso ele deixou eles entrarem no Y Combinator. E foi assim que eles começaram. Eles tiveram essa primeira rodada de investimento, que era uma rodada basicamente para passar pelo programa ali, que é uma dinâmica ali de curto prazo, mas que eles fazem muitas coisas e pivotam muito o modelo, né? E vão testando teses ali muito rápido, para depois, no final, você fazer um pitch para uma banca mais qualificada, com investidores mais qualificados. Tanto é que o valor era muito pouco, né? $20 mil para você começar um negócio ali, não era praticamente nada. Então, era muito mais pela mentoria e pela expertise que vinha ali junto do que necessariamente pelo dinheiro, né? E daí, depois disso, eles realmente testaram várias coisas, né? Remodelaram, a parte tecnológica foi incrementada, né? E durante esse processo ali no Y Combinator, uma coisa que aconteceu é que eles já estavam com o caixa totalmente apertado, por mais que já tinham esses $20 mil ali. Mas o que os mentores ali do Y Combinator fizeram eles fazerem? Eles perguntaram onde estava o consumidor deles. E o consumidor deles estava majoritariamente em Nova York. Então, todo fim de semana eles ficavam ali durante a semana em São Francisco, participando do programa do Y Combinator, e no fim de semana eles voavam para Nova York para bater de porta em porta nos seus clientes ali, nos hosts, e conversar com todo mundo. Eles reuniam a galera para tomar cerveja, para realmente entender a fundo esse cliente ali, esse early adopter. E aí acho que vem uma lição, duas lições, né? Que tem todo desse acontecido aí, né? Primeiro, os investidores mais qualificados de Vale do Silício e Venture Capital, eles trazem muito isso, né? Que você não pode investir numa ideia, mas se você investe na pessoa. E aqui está o exemplo de que o Paul realmente investiu na pessoa porque ele não acreditava na ideia. E a segunda lição, eu acho que é quão importante você estar perto desse consumidor, principalmente esse early adopter, porque esse cliente, que é o teu primeiro cliente ali, ele que vai te dar o direcionamento para onde você tem que levar a tua empresa. Então, eles realmente colocaram isso na cabeça dos fundadores ali, e por mais que eles estivessem apertados de grana, eles voavam para Nova York e passavam tempo ali com seus primeiros clientes. E aí eles começaram a crescer, né? Então, eles começaram a fazer $1.000 por semana, e foi aí, em 2009, que chega um cara chamado Greg McAdoo, da Sequoia Capital, né? É um venture capital famoso. Investiu nas maiores, né? Já investiu em Apple, Google, YouTube, WhatsApp. E então, aí eles fazem o primeiro aporte realmente significativo do Airbnb, né? Que daí foi o primeiro, depois do seed ali, um Series Z de $600 milhões. 600 mil, né? $600 mil, na qual, só explicando um pouquinho, né? Porque a gente vai falar bastante ali, porque como é startup, não tem jeito, o crescimento é muito baseado em aporte. Então, seed, né? Só para estar mais familiarizado. É a validação, ideia do protótipo do negócio. Então, até um aporte muito baixo, perto do que realmente é padrão de mercado, né? Então, e normalmente é feito por investidores anjos, ou até acontece muito de dinheiro de família, de amigos, porque não é um dinheiro tão alto. Então, a gente está falando em termos aí de $100 mil a $2 milhões. Então, eles receberam 20 mil. Então, é um dinheiro só para... Basicamente, foi mais pela conexão e mentoria. Né, e mentoria do que necessariamente pelo dinheiro. E o americano tem um termo que chama Family, Friends and Fools, né? Que é família, amigos... E os bobos, né? Então, é esse tipo de investidor que você vai pegar ali nesse começo de jornada. É engraçado falar dos bobos, porque realmente, né? Porque o seed é totalmente... vamos dizer, se o Series Z é um venture capital, que é uma empresa de altamente risco,
os familiares, os fools ali que vai investir numa ideia tão embrionária, realmente é um risco muito alto, né? Então, depois vem Series E, rapidamente falando, que só para testar um MVP, uma escala inicial ali, bem inicial, né? E só para complementar, nessa primeira rodada da Sequoia, já avaliou eles em 2,5 milhões de dólares. Né? Então, eles pegaram, acho que foi 585, né? Então, o Sequoia abocanhou ali perto de 20% da empresa. Da né? empresa. E depois do Series E vem o B, que daí é para um crescimento acelerado, ainda é um venture capital, mas ainda um pouco maior, então em termos de 15 milhões de dólares a 50 milhões de dólares, sem dar spoiler, mas eles começaram com um seed muito baixo, mas a partir do B ali as coisas foram crescendo em números astrondosos, mas já a gente vai falar. Depois C para cima, que daí é expansão ou preparação para IPO, que daí já entra bancos, private equity, mas daí a gente vai ver acima de 50 milhões. Então só para familiarizar um pouco, porque a gente vai falar muito esses termos aqui no decorrer da jornada. E a partir desse momento, dessa primeira rodada aí do Sequoia, já começou a formar a equipe, né? Então, no verão de 2009, entra o Nick Grandy, que foi uma pessoa também bastante relevante ali, foi o primeiro empregado ali praticamente, né? Do time. E eles, já vi em diversas entrevistas e podcasts, eles contando assim como eles enxergavam essa primeira pessoa. Eles deram muita importância porque eles entendiam que essa primeira pessoa seria a primeira semente de disseminação de cultura. Né? Então, eles deram muita importância para isso e começaram a crescer o time a partir daí. Começaram a realmente engrenar o modelo. O modelo começou a tracionar. Diferente de somente eventos, eles começaram a fazer um esforço de locação a qualquer momento, né? Porque os eventos, no primeiro momento, eles eram como um lastro de confiança. Se eles quisessem depois dar mais uso de caso para a plataforma, aí eles iam ter que criar essa confiança com a marca. Para daí a pessoa, a não ser, assim, num caso fora de evento, visse a plataforma como algo confiável para você locar de um estranho ali. Então, a plataforma precisava criar esse elo de confiança porque era realmente um negócio muito inovador que ninguém nunca tinha ouvido falar antes. E começaram a crescer, começaram a construir esses elos de confiança, até que no... Não, só um ponto, porque assim, quando eu estava começando a estudar um pouquinho Airbnb, eu tinha esquecido quão disruptivo foi, né? Porque hoje a gente acha muito comum, por exemplo, a gente viaja muito, então vai para São Paulo, é normal, a gente já faz Airbnb de uma maneira como se fosse bucar um hotel mesmo, hoje em dia. Mas na época não era um absurdo você imaginar que nessa economia de compartilhada que estava surgindo, que uma pessoa ia ceder sua casa para um estranho, sozinho ou morando junto com ela, pior ainda, que ia, sei lá, entrar no carro para levar um estranho, que nem foi o Uber. Então, só para entender o quão os desafios vão começarem a surgir aqui, pós eles saírem da onda que é só de eventos, né? Tanto é que nenhum investidor acreditou e o Paul só levou eles para lá por conta da sacada genial que eles tiveram por conta do cereal, né? Mas... Então, depois de 2009, começaram a crescer muito, tracionar o mercado, mas acontece que no verão de 2011, eles tiveram um episódio que provavelmente ali foi um episódio que quase acabou realmente com o Airbnb. Uma proprietária de imóvel alocou uma casa na Europa, eu não lembro qual país que era, mas acredito que era na Europa. Ela alocou uma casa para algumas pessoas que locaram através do Airbnb. E quando ela voltou na casa, a casa estava completamente detonada, vandalizada. Ela fez um post, esse post viralizou, o pessoal compartilhou muito. No primeiro momento, o Airbnb não sabia como reagir. Eles não sabiam se eles realmente entravam
para tentar solucionar o problema ou simplesmente se distanciavam do problema porque eles eram apenas um canal de comunicação, um elo entre quem estava locando e quem era o locador, né? Então, foram momentos de muita turbulência dentro do Airbnb, até por conta de todas as entrevistas que a gente lê ali de funcionários e de pessoas que estavam lá dentro. Mas depois de certo tempo, apesar de diligências e direcionamentos que os próprios advogados do Airbnb deram para os fundadores e para a equipe, o fundador escreveu uma carta para toda a comunidade, para os usuários do Airbnb, demonstrando a preocupação no que tinha acontecido e já pontuando todas as melhorias que iriam trazer ali para o site, para a plataforma. E também foi desse episódio que ele criou uma política mais rigorosa com relação à locação, e foi aí que veio o seguro de locação também. Ele, se eu não me engano, foi daí que veio, ou foi desse evento que depois veio a ser conhecido o seguro lá de $1 milhão, né, que foi icônico na época, que ele dava para quem estava alocando. Então, a pessoa que listasse o imóvel no Airbnb teria segurança de que estaria sendo coberta por um seguro de até $1 milhão, caso tivesse eventos como esse que aconteceram, né? Então, acho que aí tem uma lição valiosa, né? Que não é sobre o que acontece, né? É sobre como você reage. E teria diversas rotas ali que o Airbnb poderia ter seguido. E eu acho que ele foi muito assertivo em realmente abraçar esse problema de frente, assim. Não se distanciar do problema, porque a plataforma dele, principalmente naquela época, era muito baseada numa confiança que era difícil de ganhar. E se ele não ganhasse a confiança do mercado naquele momento, toda a empresa que era totalmente disruptiva poderia ter ido por água abaixo, né? Isso mostra muito da importância da cultura organizacional mesmo, né? Porque um dos laços ali que eles trabalham muito é essa confiança, principalmente com o anfitrião, né? Então, o Airbnb ele trabalha muito forte essa conexão com o anfitrião. Então, ele coloca o anfitrião até com poder ali, com uma prioridade maior do que até o próprio hóspede. Então, isso daí traz muito dos valores que eles trouxeram desde lá de trás, né? Porque, querendo ou não, os fundadores, eles foram o primeiro anfitrião. Então, eles sabem exatamente, sentiram na pele o que é você realmente receber no seu colchão ali de ar pessoas desconhecidas, né? Então, eles dão importância tanto para essa segurança quanto para essa conexão que eles criaram lá atrás. E essa garantia de anfitrião de $1 milhão foi uma coisa marcante que fortaleceu ainda mais o branding deles como essa empresa mesmo que cuida do anfitrião, que cuida dos seus clientes. Então, foi uma coisa muito marcante ali, num momento muito marcante da história do Airbnb. E dali surgiu também atendimento 24 horas, né? Identidade verificada por todos os usuários, né? Que precisariam passar por um crivo mais rigoroso. Todo o histórico também, que eles pesquisam todo o histórico criminal das pessoas. Então, a segurança começou a ser uma coisa muito bem priorizada ali a partir desse grande episódio. E não tem como ser diferente, né? Eu acho que quase todas as mudanças realmente que acontecem dentro da organização, ela precede algum alerta, algo que aconteceu que chama a atenção para o problema mesmo, né? Então, isso foi o momento ideal deles tomarem essa decisão e que mudou o curso da história, né? Hoje a Airbnb é o que é por causa dessa decisão tomada lá atrás. E depois disso tudo, realmente foi restabelecida uma confiança perante o consumidor, perante os usuários, e eles começaram a crescer. Tiveram várias rodadas de investimento, né? Trouxeram várias funcionalidades, algumas coisas icônicas. Eu acho que a mais icônica para mim é que em 2016, né, eles trazem o Airbnb Experiences, né, que daí eles começam a trazer muito um lado de experiência que talvez não tinha outra plataforma que você pudesse
ter experiências icônicas, experiências das mais diversas, como eu lembro na época, eles soltaram uma experiência de você ser bartender em um bar icônico de Barcelona, sabe? Coisas desse tipo, que você não conseguiria comprar isso em nenhum outro lugar. Tem uma que marcou muito, que eles estavam numa época da volta, reviver o Esqueceram de Mim, se eu não me engano, ou nos cinemas, enfim. Eles pegaram a casa que foi gravado, né? E eles abriram por um dia, para passar durante 4 dias lá, num custo irrisório, se eu não lembro certinho, mas eu acho que era $150 a diária. Mas daí eles fizeram ainda com o primo eu não lembro do personagem, que era do Macaulay Culkin, mas o primo deles ia recepcionar, então é uma grande experiência com o ambiente exatamente como era o Natal de Esqueceram de Mim, então coisa que você não consegue pagar, então isso eles são muito fortes realmente em trazer essa conexão emocional e trazer coisas ali que realmente surpreendem um público. E só falando um pouquinho de rodadas, né? Tem uma aqui que aconteceu em junho de 2011, trazer como uma curiosidade, que eu falei, né? Depois do Series ali que foi subindo, os números só foram crescendo. Então, um Series A é mais ou menos até $50 milhões, uma média. Eles já receberam $112 milhões, e uma dos investidores é a Andreessen Horowitz. Não sei se é Horowitz, sorry. Que daí é do Ben Horowitz, que é um dos cofundadores, que foi o autor de um livro que eu carrego com muito carinho, né? Que é O Lado Difícil das Situações Difíceis. Eu acho que todo empreendedor tem que ler esse livro, né? Então, eu lembro que isso aí marcou, já li tipo, mais de uma vez. Então, quando eu vi o sobrenome ali, eu fui pesquisar um pouquinho melhor. Mas só uma curiosidade, quem não leu, eu acho que quem é empreendedor tem que ter esse livro aí como cabeceira. Então, trazendo um pouco aqui dos números de capital que eles trouxeram aí para a empresa através de funding. Então, 2009 é o que a gente falou ali de $535 milhões, que foi a Sequoia Capital, que foi a principal. Depois, novembro de 2010, $7,2 milhões. Também a Sequoia participou. Depois, em julho, esse de 112 milhões, em julho de 2011. Depois, em abril de 2014, eles trouxeram $450 milhões, já avaliando a empresa em $10 bilhões. Em junho de 2015, eles levantaram 1,5 bilhão. Depois, em setembro de 2016, mais 550 milhões, e daí avaliando a empresa em 30 bilhões. Aí, em março de 2017, eles levantaram 1 bilhão, trazendo a empresa para uma avaliação de 31 bilhões. E depois trouxeram mais 1 bilhão ali, trazendo um pouco em dívida e outro pouco em participação acionária da empresa. E em dezembro de 2020, nós temos o IPO, né? Eles abrem capital. E olha, foi um dos IPOs mais bem-sucedidos da história. Então, eles precificaram a ação a R$ 68,00. A ação já abriu a 144. Basicamente, mais do que dobrando o preço original da oferta. No final do dia, acabou a $100 ali, mas é um sucesso assim, tremendo, né, do IPO. E quando você faz uma precificação de mercado, se a ação sobe muito assim, até você como fundador da empresa, você pode pensar que você talvez precificou um pouco errado e deixou um dinheiro na mesa ali. Talvez você poderia ter precificado um pouco mais alto. Mas quem entrou ali no começo se deu muito bem, a ação disparou. Depois, ao longo do tempo, a ação teve uma alta aí, ela chegou até $212 em fevereiro de 2021. Tá? Hoje ela está, olhando aqui dados de ontem, ela estava em aproximadamente $132, avaliando a empresa em 83 bi de dólar. Então, ela basicamente ainda está acima da precificação inicial, mas ela está um pouco abaixo do que ela abriu ali. Que ela já abriu a 144, né? Então tinha muita gente comprando ali logo nesse início desse IPO. Sim, e uma curiosidade, voltando um pouquinho pandemia, né? Que foi bem no começo, um pouquinho antes do IPO, que o 1 bi que eles receberam ali, que foi entre dívidas, realmente que o JP comentou, a empresa estava sendo avaliada em 18 bilhões.
Então, o que acontece? Em 2017, eles estavam avaliados em 31, aí eles tiveram que pegar uma rodada avaliando a empresa no valor menor do que eles tinham pegado na anterior, ou seja, eles estavam considerando que a empresa tinha perdido o valor de mercado, mas na hora que abriu... Pro IPO, ela disparou de novo. Ela já estava precificada a algo em torno de 40 e poucos bi, né? E hoje ela está avaliada em 83 bi de dólar. Então, é uma das maiores empresas do mundo aí. Mas falando um pouquinho de Covid, então, né? Porque, que nem a gente falou, eles estão num setor muito próximo do nosso, né? E que foi muito afetado no Covid. Não tem como, né? Quem relembra aí, praticamente todas as viagens foram interrompidas, várias notícias saíram de todo tipo de mercado, de que todas as agências, todo esse mercado ali de viagem estava com grandes problemas ou até com risco de falência. E o Airbnb se movimentou muito rápido, né? Então, tanto dando resposta aos investidores, quanto com corte de custos. Então, no começo de 2020, ali eles cortaram cerca de 1.900 funcionários, que representava 25% da força de trabalho, foram revendo várias estratégias que eles tinham, trazendo experiências online, na qual eu não tenho números, o quão essas experiências online impactaram ou não, mas foi pelo menos uma demonstração novamente para os anfitriões, né? Que eles cuidam muito desses anfitriões, então eles fizeram realmente para tentar suprir um pouco da perca que os anfitriões iam ter com todos os cancelamentos, porque querendo ou não, na época de Covid não teve jeito, né? Eu lembro que eu tinha reservas no Airbnb para algumas viagens e eu consegui cancelamento grátis, assim, sem ter que mandar nada. Então, realmente eles fizeram um trabalho muito forte nisso, fora várias campanhas, eles são muito rápidos em realmente antecipar tendências ali, né, do que está acontecendo. Então, eles lançaram campanhas de combate ao Covid, né, com um sistema de limpeza em todas as casas. Eles ajudaram muito a linha de frente de toda a equipe que estava ali, né, de saúde relacionada ao Covid. Então, tudo isso que eles fizeram com que o IPO, que no começo de 2020 eles estavam praticamente desistindo. Eu tenho uma reportagem aqui do Brian, como CEO, que ele fala: levamos 12 anos para construir uma empresa e perdemos tudo em semanas. Então, imagina o impacto que isso deve ter para os investidores ali, né, que realmente estavam juntos. Tanto talvez por isso, eu não sei, isso daqui é até uma coisa para perguntar para o JP, para a gente debater depois, se essa frase dele pode ser algo que levou a esses 18 bi de avaliação da empresa quando eles pegaram o capital, porque, querendo ou não, era um mercado incerto. Eles não tinham se posicionado com nada ainda. O CEO da empresa chegar a público e dar uma declaração dessa, qualquer leigo entende que a empresa vai falir, né? E foi coisa que totalmente diferente, né? Que em poucos meses depois, eles abriram o IPO, um dos IPOs com maior sucesso ali na história da Bolsa Americana. Eles conseguiram passar por esse período aí. E eu confesso que antes de parar para analisar todos os números que eles têm hoje, eu estava acreditando, assim, eu tinha uma percepção de que o Airbnb já tinha chegado a um topo de faturamento ali, estava estagnado, e não. O Airbnb nos últimos 4, 5 anos, com exceção do ano da pandemia, mas eles vêm crescendo de faturamento e crescendo de faturamento. Então, até trazer um pouco de faturamento aqui, em 2021 eles faturaram 5,9 bi, em 2022 8,4, 2023 9,9 e 2024 agora eles estão planejando finalizar o ano em mais de 11 bi. Então é uma empresa que, apesar de estar muito grande, ainda continua crescendo num ritmo bastante forte ali. Então eu tinha essa percepção. E com margem agora, né? E com margem. E a margem deles é muito grande, né? Se eu não me engano, eu tô com ela 30%, se não me engano, bateu 2023, né? De EBITDA, né? De EBITDA. Bom, mas isso foi um pouco da história. Você quer trazer mais algum ponto antes de a gente entrar em análises? Bom, tem mais um ponto, acho que legal comentar,
que em março de 2017 eles entram na China, né? Só que daí eles lançam uma nova marca, né? Não entraram com o nome Airbnb. Então é IB Inc. Não sei como exatamente isso em chinês, mas é uma Airbnb, não era sonoramente adequado para o mercado chinês, e eles entraram lá. E é bom citar isso porque alguns anos depois, em 22, dia 30 de julho, especificamente de 2022, eles acabaram encerrando a operação lá, né? Então, para mostrar exatamente mesmo como uma empresa tão global desse tamanho enfrenta dificuldades no mercado chinês, que é concorrido, né? Porque, querendo ou não, quando eles entraram lá, já tinha 2 players muito grande, fora legislação, que era muito complicado. Então, eles têm problema de legislação mundo inteiro. Na China era muito pior ainda, Inclusive, em Nova York, proibiram o Airbnb. Tem outras cidades que estão passando leis parecidas. Então, esse é um problema para a empresa, né? E eles tiveram que sair. Realmente, eles tiraram a marca de lá e não voltaram. Então, depois a gente vou trazer uns números ali na frente que mostra o impacto que deu no mercado asiático, mesmo sendo um dos mercados com um dos maiores PIBs aí do mundo. Realmente, eles têm um mercado muito baixo ali por causa da China. Um market share muito baixo. Bom, entrando então nas nossas análises, né? E nós gostamos de analisar 5 itens que a gente considera aí muito relevantes, né? Proposta de valor, público-alvo, nicho de segmento, temperatura de fãs e unit economics. Então vamos começar aqui para a proposta de valor do Airbnb. Eu acho que a proposta de valor, eles realmente entregam, nasceu com essa proposta, né? Então quer oferecer uma hospedagem alternativa, né? Com preço competitivo e experiência personalizada. Acontece que eles são um marketplace, né? Então, para atingir essa proposta de valor, eles precisam tanto de alguém que está querendo locar um espaço, quanto alguém que está em busca de um espaço para se hospedar, né? Então, eu acho que no começo a proposta de valor, a ideia inicial era somente a locação de um quarto. Não sei se eles já imaginavam que se tornaria uma plataforma de locação para quartos inteiro ou para tudo que se tornou hoje em dia, né? Que tem diversas experiências e diversas coisas que você só encontra para alocar no Airbnb. Uma curiosidade aqui que o Airbnb tem mais de 1.600 ilhas para locação. Então, antigamente, você até tinha aluguel de temporada, né? Você tinha sites com esse tipo de coisa, mas não tinha um local que você pudesse locar ambientes ou espaços tão icônicos quanto uma ilha, né? É algo bem diferente que o Airbnb trouxe como exemplo aí. Mas eu acho que essa proposta de valor eles conseguem atingir com boa efetividade aí, né? Sim, e óbvio que no começo eles não estavam exatamente pensando o tamanho que ia virar, né? Essa variedade de loque sua cabana, sua ilha, o seu espaço dentro de uma mansão. Tem casos de loque, alugue, né? Casas mal assombradas. Inclusive tem muitas histórias de pessoas que alugaram casas mal assombradas. Então é uma experiência que é muito diferente do mercado tradicional. Então eles não vieram simplesmente pegando uma dor de mercado, que eram hotéis, porque já tinham sites que faziam um trabalho parecido, né? Mas eles vieram muito mais quebrando uma disrupção muito grande nesse mercado, que eles simplesmente alugam lugares, vamos dizer assim, experiências e lugares diferentes. Eles não só pegaram uma fatia do mercado, né, Jota? Eles criaram um mercado novo. Então, isso é o que me fascinou mais quando eu estava realmente estudando o Airbnb. Porque, óbvio, a gente é impactado, mas a gente não sabe o tanto de experiências que eu descobri depois de realmente começar a ver o Airbnb a fundo. Então, só para falar um pouquinho da proposta de valor, que eu vi várias frases de propostas de valores, né? Eu tenho aqui o pitch deck original de Então, 2007, né? Que eles resumem basicamente a 3 promessas, né? Então, save money, né? Economize dinheiro, obviamente, para o viajante. Make money, então, ganhe dinheiro, obviamente, para quem está alocando o espaço. E a terceira é share culture, né? Então, compartilhe cultura. Então, basicamente o elo ali entre o locatário, o locador e o que
essa experiência viria a proporcionar. Muito parecido com a frase que eu cheguei, assim, né? Porque eu tentei ser um pouco mais direto, assim, no que eles entregam mesmo da promessa, mas é basicamente, fique em lugares únicos, diretamente de moradores e vive experiências locais, e ganhe dinheiro alugando quartos e imóveis ociosos. Então, é uma proposta baseada nos dois principais stakeholders que eles têm, né? Que é anfitrião e hóspede. Então, basicamente, é o que eles entregam com maestria, né? Porque até a parte do economize dinheiro, eu falo que hoje... Isso que eu ia perguntar, porque será que a proposta de valor... Será que eles entregam uma proposta de valor se não for atrelada à economia do viajante? Isso é uma coisa que, na verdade, a minha dúvida é um pouco parecida com essa. Porque eu acredito que a economia de dinheiro em si, ela não é tão descarada assim. Ela tem... Ela não... Ela é até um problema que eles estão tendo recentemente, né? Por conta até da procura que tem pelos locais, principalmente pelos super hosts que têm espaços muito icônicos, ou eles têm uma curadoria, e tem uma prestação de serviço muito boa, né? Esses super hosts, o preço inflacionou. E eles até criaram um novo mecanismo de precificação para tentar trazer esse preço um pouco para baixo, porque eu acho que realmente acabava afetando a proposta de valor. Então, eu acho que realmente o preço ele faz parte. Ele faz parte da proposta de valor, só que se a pessoa está procurando... Eu acredito nisso, né? Porque se a pessoa está procurando economizar, ela consegue ficar mais barato, ficar em lugares, principalmente se a estadia for de mais de 2 dias, 3 dias, a estadia, se for um pouquinho mais longa, ela fica mais barato que hotel, até porque hotel realmente está muito absurdo um preço de hotel hoje em dia. Mas esse ponto que você falou é o que eu vi muito e também eu percebi de experiência que eu tive. Se você quer ficar num lugar bacana, melhor assim, e com super host, normalmente você vai pagar um pouco mais caro, muitas vezes, do que até um local tradicional. Porque, a gente tem experiências aqui de casas beira-mar, com serviço de quarto, com serviços de experiências mesmo que já vem dentro do pacote. Então, assim, ele está mais para um lado de você viver uma experiência e viver uma cultura local, ali mesmo, uma troca, porque praticamente quase todos os super hosts que eu pego realmente de lugares assim, eles me mandam orientações, perguntas como foi o dia. É uma coisa, é quase um amigo que você tem fora do seu local. Então, assim, eu acredito que o que eles colocaram lá no começo, eles seguiram, só que até pelo o quanto eles ampliaram muito esse mercado, né, esse público-alvo. Acho que ampliando essas possibilidades, essa questão do preço, ela ficou num nicho pequeno, ela não ficou tão ampla assim. É que eu acho que deve ter... São vários usos de caso, né? Mas eu acho que um uso de caso muito grande é alguém que está indo a trabalho numa cidade e quer alocar um espaço. E para esse uso de caso específico, aí eu acho que o preço tem um fator relevante. E talvez essa pessoa não esteja buscando experiência por si só. É mais um lugar para dormir que atenda ali os requisitos, que seja limpo e atenda os requisitos, mas é aí que eu acho que o Airbnb tem maior fricção com o seu consumidor. Porque eu acho que nesse lado de experiência e nesse lado, talvez, da galera procurar mais mais no uso de caso de férias, né? Ou de desbravar uma cidade, eu acho que para isso o serviço é muito... Assim, ele é muito bom e muito amado pelos seus clientes. Mas no outro lado, eu vejo que talvez o Airbnb tenha muita fricção, né? Mas eu acredito que seja uma parcela muito relevante. É até por isso que eu acho que eles não querem se nichar somente para a experiência, né? Eles atendam também o uso de caso de trabalho. Então, eu acho que dá para trazer agora, a gente entrar no segundo item aqui. Só mais um ponto aqui que eu queria colocar, que na verdade que seria um BREG que eu vi numa reportagem de 2018, que eles queriam atingir 1 bilhão de hóspedes anuais até 2028, né, que seriam em 10 anos.
Só colocando um pouquinho aqui como uma curiosidade, acho que era o melhor momento para trazer, mas depois a gente vai falar um pouquinho dos números lá para trazer mais ou menos hoje, em 2024, quanto que eles estão ali realmente em números na verdade, não de hóspedes, né, mas de bookings, que é de reservas que foram feitas anuais. Então, falando um pouco de público-alvo, hoje eu acredito que no início realmente era pessoas que estavam atendendo eventos. Claramente esse era o público-alvo e queriam uma alternativa para hotel que ou não tinha local nesses hotéis, né? Não tinha quarto, não tinha vaga nesses hotéis, dessas conferências conferências ou eventos que lotavam muito. Então eles acabavam sendo uma alternativa para isso, mas obviamente depois se ampliou muito o leque de oportunidades aí para alocação. Então hoje o principal público do Airbnb é 25 a 49 anos, ou seja, 59% dos clientes deles estão nessa faixa etária, 25 a 49. Os mais jovens, que são 18 a 24, são apenas 15%. E os 50 a mais são aproximadamente 25%. E uma curiosidade é que o booking do Airbnb, ou o hóspede que faz a reserva pelo Airbnb, ele fica aproximadamente 4,3 noites no local. Então, essa é basicamente o tempo de hospedagem que ele tem no Airbnb. E falando um pouco de local também, né? Então, o principal mercado deles em tamanho é o mercado americano. Eles movimentam praticamente 33 bi de valor geral de booking ali no mercado americano. E o segundo país é a França. E eu acredito que seja por conta do turismo, que a França é muito forte em turismo, né? Eu acredito que seja muito por conta disso. Pessoas estrangeiras usando Airbnb para buscar opção de hospedagem. O Brasil é basicamente o 13º ou 14º país. Então, apesar do Airbnb ser famoso aqui, para a empresa como um todo ali, não é um mercado tão relevante igual a Europa, né? Você tem a França, depois você tem a Espanha, depois você tem a Itália, todos os países europeus ali. Então, a Europa, com certeza, é o maior mercado fora os Estados Unidos. Sim. E falando em público-alvo, né, que estava sendo citado, o JP explicou exatamente o percentual. Só que o Airbnb, ele está ampliando até. Acho que a gente não comentou, mas em 2019 ele comprou a Hotel Tonight, né, que daí é totalmente voltado para, vamos dizer, reservas rápidas e para ainda mais focado em trabalho mesmo, né, em compromissos. Então, eles estão pegando com o Hotel Tonight, que inclusive continua com a marca, tudo, os números que a gente está passando está dentro o Hotel Tonight está dentro do balanço do Airbnb, né? Eles tiveram diversas aquisições ao longo da história deles. Eles compraram mais de 10 empresas ao longo da história, né? Eles são muito ativos com relação a isso, né? Com relação a isso. Só que realmente mostra que o público deles é um pouco vasto e realmente para eles atingirem esses números que eles estão buscando um pouco ampliar mesmo, só que nem o JP falou, é focado em dois públicos, né? Então são jovens, principalmente solteiros ali, que está em busca de experiências e culturas, e famílias, que realmente começou a ser um público muito forte, que não era lá atrás, mas com toda essa experiência e toda essa mudança que eles estão fazendo. E também agora, que já era antes também, mas com o Hotel Tonight se consolidou melhor, é o público realmente a trabalho ali, que faz até reservas de última hora, entendeu? Basicamente, é esse o público-alvo hoje do Airbnb, né? Legal. Nicho de segmento. Bom, esse mercado ele tem bastante vertentes, né? Eu vou citar algumas aqui. Hotéis, obviamente, que todo mundo conhece. E dentro de hotéis você tem já uma classificação de 5 estrelas, né? Até 6, né? Tem os hotéis 6 estrelas, mas mais comum 5 estrelas. Depois você tem, e sempre você teve pousadas e hostels, que talvez era um competidor muito direto para eles. Mas geralmente pousada e hostel só tem em cidade muito grande ou cidade meio turística, né? Mas você tem resort, apart hotel, albergue, camping, aluguéis por temporadas. Principalmente aqui no Brasil, a gente sempre teve isso, né?
Então, quando a gente ia para a praia, em final do ano, você sempre tinha esses sites de busca há muito tempo, já que você tem isso. Eles entraram disruptando todo esse mercado, realmente criando uma nova categoria, que era o Airbed and Breakfast, né? Que era essa alocação de um espaço dentro do teu próprio apartamento, da própria casa. Mas depois eles acabaram virando competidor direto com praticamente todas essas vertentes aqui. Porque depende muito da propriedade estar listada, né? Então, se a propriedade é um chalé, é uma pousada e pode estar listada dentro do Airbnb, né? Os sites de aluguel por temporada acabaram virando uma vítima até do crescimento do Airbnb, porque é justamente para isso que a gente busca o Airbnb, né? Esse mercado de curto prazo ali, locação de muito curto prazo, realmente a função o job to be done realmente do Airbnb como empresa. Sim, eles vieram, que nem a gente já comentou lá, disruptando esse mercado, né? Então, eles abocanharam vários dessas... acho que quase todo mundo foi impactado, né? Então, hotéis, pousadas, resorts. Então, eles foram realmente disruptando, mas basicamente eu trouxe 3 aqui, setores que mais apareciam ali como posicionamento do Airbnb. O primeiro, o JP já falou, né? Aluguéis para temporada e hospedagem alternativa, que é um setor que está sendo muito visado hoje em dia, né? E ela tem uma projeção de crescimento muito grande para o futuro. Então, acho que eu tenho uns números ali no final. Qualquer coisa eu trago novamente para vocês qual esse mercado está sendo projetado, né? O mercado de economia compartilhada, que querendo ou não, ele está dentro desse mercado, né? Que é o mercado que está Uber, que está todo esse mecanismo de companhia de economia compartilhada, né? E experiências locais, que eles acabaram entrando com um pezinho nisso também. Que eu não consegui achar nenhum número exatamente quanto que representa exatamente essas experiências locais, porque dentro do balanço está tudo meio consolidado, mas eles falam muito sobre essa experiência. Eu não sei se tem a representatividade financeira mesmo, ou mais pela cultural, né? Do que eles trazem mesmo, do que é o Airbnb, mas eles são os 3 segmentos ali que eles mais se posicionam, né? É um mercado muito vasto, né? E tem várias vertentes aí de segmentos, mas eu acho que eles, apesar de ter todas essas vertentes, eles conseguiram se posicionar de uma maneira diferente e realmente disruptar o mercado. Próximo item, temperatura dos fãs. O quão apaixonado são os clientes do Airbnb, os hosts e todo mundo do ecossistema do Airbnb. Eu confesso que foi difícil até para achar dados ou achar coisas que pudessem me embasar minha resposta aqui, mas eu trouxe um dado, tá? Que aparentemente foi publicado num blog do Airbnb de um ex-funcionário, e eles trazem o NPS deles daquela época. Eu vi alguns números, tá? Mas o NPS daquela época parece que era 38. Na indústria de hospitalidade, a média ali é de 44, então não seria dos melhores ali, mas está um pouco abaixo, né? E eu acho que, por ser uma empresa que hoje está atendendo diferentes usos de caso, né? Eu acho que acaba tendo os dois lados, né? Eu acho que as pessoas que utilizam o lado da experiência e têm a oportunidade, talvez, de locar uma ilha, coisa que era meio inimaginável até ter o Airbnb, eu acho que essas pessoas fazem parte da galera que realmente ama a marca. Uhum. Agora tem o outro lado também da galera que talvez tá usando de uma maneira mais transacional e acaba tendo problemas. Obviamente que é um marketplace, depende de hosts. Não é todo host que vai ter a mesma qualidade, né? Isso é certo, né? E esse tipo de coisa, as más experiências de chegar e você ter um local meio sujo ou ter a foto meio enganosa, né? Esse tipo de coisa eu acho que acaba trazendo realmente experiências negativas para a parte dos usuários. E eu acho que está surgindo, a gente vê no mercado brasileiro,
diferentes alternativas que tem um controle maior dessa parte do ambiente, né? Então, o Airbnb está fazendo diversas inovações aí no sentido de tentar criar um controle melhor da qualidade na ponta, da qualidade da hospedagem, mas ele depende de um terceiro. E enquanto a gente tem vertentes mais verticalizadas, como por exemplo, a gente vai para São Paulo, a gente utiliza o Charlie. O House, e eles têm por ser uma empresa mais verticalizada, eles têm o controle do quarto ali, da hospedagem, mais na mão, né? Na mão deles. E com isso eles conseguem, talvez, ter mais consistência na experiência que o consumidor tem ali, quando é uma relação mais transacional, né? Uhum. Eu confesso que também foi um pouco difícil para tentar analisar com dados, né? Mas um dado que eu sempre gosto de analisar, eu trouxe no último também do McDonald's, é Instagram e TikTok, né? Então, só para a gente ver um pouquinho aqui, para ver se isso traz alguma coisa para a gente, mas o Instagram do Airbnb, vou comparar com 2 concorrentes. E daí é difícil achar o concorrente também, tá? Porque, que nem a gente falou, ele está em diversos segmentos. Se a gente colocar ele em economia compartilhada, ele poderia estar concorrente do Uber, né? Mas, enfim. O Airbnb, 5,8 milhões no Instagram, o Booking 3,4 e a VRBO, né? VRBO, 1,3 milhões. Então, ele está se posicionado melhor ali, né? Com mais seguidores, com mais pessoas ali buscando, né? Com mais atenção do público no Instagram. Só que daí no TikTok é muito curioso que isso inverte. Então, a gente tem o Airbnb em terceiro, com 335k só. O Booking em segundo manteve ali, né? 1,4 milhões e a VRBO com 2,4 milhões. Então, provavelmente eles fazem um trabalho, mesmo não sendo tão conhecida, eles devem ter trafegado uma onda ali de TikTok melhor. Mas trazendo um pouco de tudo que eu li sobre temperatura dos fãs, teve algumas coisas que me trouxeram o ponto positivo de a gente realmente acreditar que realmente é uma marca que cria fãs, tem muitos fãs, né? O primeiro é que na pandemia, praticamente nenhum anfitrião saiu do Airbnb. Inclusive, eles aumentaram a base deles. Então, isso aí mostra realmente o quanto eles têm ali o público, esse tratamento com o anfitrião, e realmente esse anfitrião tem esse carinho, vamos dizer assim, a palavra, pela empresa, e também pela quantidade de espaços exclusivos. Então, eles são líderes ali realmente em espaços exclusivos. Então, o espaço exclusivo tem uma casa que só está listada no Airbnb. Então, isso mostra também um pouco dessa conexão, confiança, porque não, a gente está falando muito da palavra confiança, né? Quando a gente fala de fã, a gente trava muito a conexão emocional. Confiança é conexão emocional, né? E também sobre a quantidade de experiências que eles trazem, né? Então, eu vi algumas na internet, né? Mas uma eu já até trouxe, mas a experiência na casa do Esqueceram de Mim. Então, isso que traz muita conexão emocional, traz algo a mais do que simplesmente cumprir a função ali de suprir uma dor do cliente. Então, por esses indícios, eu vejo que realmente a temperatura dos fãs ali do Airbnb é aquecida. Último item, Unit Economics, né? Então, o Airbnb é um marketplace, ele ganha dinheiro sobre a transação, né? Então, o jeito que ele cobra, né? Ele cobra um pouquinho dos hosts, né? E cobra a maior parte do usuário, mas no final de tudo, quem está pagando a conta é realmente o usuário, né? E eles são uma empresa que eles basicamente criaram vários espaços para alocação sem realmente deter nenhum imóvel. Então, eles são uma empresa muito asset light, né? Que a gente chama. E isso é um mérito muito grande deles, né? Se talvez os hotéis têm muito a cabeça de ter o ativo imobiliário e desprendem muito capital para construir esse ativo, para depois poder locar, eles conseguiram fazer isso através de uma plataforma. Óbvio que a gente sabe o tanto de investimento que você precisa para colocar essa plataforma para rodar e tudo que precisa por trás dela. Mas não é uma empresa que necessita de investimento em algo concreto como um imóvel para conseguir rodar.
Então, é um modelo de negócio extremamente valioso, né? Muito bom, e até por isso consegue ter margens muito boas. Então, falar um pouco de números, né? A gente já trouxe o faturamento deles, a gente comentou anteriormente, mas alguns dados, né? Que hoje o Airbnb tem aproximadamente quase 6 milhões de espaços listados ao redor do mundo. Estão em mais de 100 mil cidades, né? Mais de 150 milhões de pessoas usam o Airbnb para buscar, né, férias ou experiências, né? Eles já tiveram mais de 1 bilhão de pessoas que usaram experiência do Airbnb, né? Eles estão em mais de 220 países. E do lado dos hosts, né, eles têm mais de 4 milhões de hosts. E você sabe quanto ganha cada host em média? Não. Cada host, em média, ganha $9.600 por ano. Então, é uma renda muito significante aí. Essa é a média de cada host, né? E, obviamente, que tem os super hosts profissionais, né? Exatamente. E é algo que eles estão estimulando, né? Eles criaram um programa agora para incentivar que os super hosts, né, peguem mais propriedades para fazer gestão ali na sua região. E talvez as pessoas que não sejam tão boas anfitriãs ali terceirizem esse serviço e isso não impacte também na experiência, né? Mas hoje, a estimativa de valor geral de booking, né, do tanto que eles movimentam ali na plataforma para 2024, é de aproximadamente 84 bi, né? Sim. Que é o que eles chamam, né, que é um dos KPIs mais olhados deles, que é o Gross Booking Value, né? Que é o valor total bruto de reservas feitas, que realmente mostra esse tamanho do mercado, né? E por que é um KPI que eles olham diretamente? Porque está totalmente relacionado com o seu faturamento, né? Então, o JP até já explicou, mas eles têm todo o valor bruto das reservas, que eles controlam ela, né? Porque o sistema de pagamentos é através do Booking, e eles repassam, na verdade, né? Para os hóspedes. Então, eles têm... O faturamento normalmente ali é de 3% que eles para hóspede, para anfitrião, e de 6 a 14% para hóspedes, né? Então, e como que foi esse crescimento aí? 2022 foi 63,2 bi, 23, 73,2 e agora o fechamento de 2024 está projetado em 84 bi. 84 bi. E falando um pouquinho que eles dividem isso entre regiões, né? Então, eles colocam como América do Norte, Europa, Oriente Médio e África. E só para um dado muito interessante que, pensando no número de 2023, 33% do GBV, que é a receita de reservas brutas, vem da América do Norte. Então, realmente, é muito forte ali. Depois, 42% vem da Europa, né, Oriente Médio e África, e apenas 14% da América Latina. Então, o Jota até trouxe um pouquinho do Brasil, que o Brasil não é nada muito relevante ali, né, em termos mundiais, e 11% da Ásia-Pacífico. Esse número aqui me deixou chocado, e eu tive que pesquisar. Eu falei, mas como assim 11% da Ásia-Pacífico, né? Porque se a gente for falar em números de PIB, a América do Norte que está, e a Europa e o Oriente Médio aqui, eles têm praticamente menos PIB do que a Ásia-Pacífico. Então, a gente vai colocar aqui em PIB 24 trilhões, a América do Norte, 25 a Europa, Oriente Médio e África, e a Ásia-Pacífico 31. Então, na teoria, a Ásia-Pacífico tem um potencial muito maior, mas daí foi onde a gente viu ali pesquisando que a entrada deles na China, que é o maior player ali da Ásia-Pacífico, realmente foi totalmente frustrada. Então, você vê como a entrada à China é algo que impacta muito grande, né? A gente vê as reportagens, Airbnb retira sua operação da China. Todo mundo fala, mas também deve ser realmente complicada, mas o tanto que eles devem ter lutado para conquistar esse mercado, grande, né? É um mercado muito grande. Então, ele mostra ali em números realmente essa disparidade por causa dessa tentativa frustrada. Você comentou um pouco das taxas ali que eles cobram, né? Mas, no geral,
Você sabe quantos por cento que eles conseguem capturar desse valor total, né? Eu não fiz as contas. Eu fiz as contas. E no total, eles capturam mais ou menos 13%. Então, na teoria, mantendo as margens, no dia que eles fizerem 100 bi de valor geral, eles vão faturar em torno de 13 bi. Eles vão faturar esse ano 84 bi, a expectativa é de 11 bi de faturamento. E só a título de curiosidade, por ser um marketplace, você sabe como é mais ou menos essa conta com o Uber? Não. O Uber gera aproximadamente 137 bi de transação global na plataforma. Só que eles conseguem trazer isso como faturamento 30% desse valor. Então, o faturamento deles, do Uber hoje, é em torno de 37 bi. Então, eles estão capturando 37% de todo esse volume que eles estão transacionando ali na plataforma, enquanto o Airbnb, apenas 13%. Eu não sabia do Uber, mas eu tinha noção do iFood, né? Porque a gente é cliente do iFood, a gente sabe, foi cliente, então a gente sabe o quanto o iFood realmente captura. Então, provavelmente, eu não tenho esse número do iFood, mas provavelmente é até maior que o Uber, porque... ou está muito taxas, próximo, ou mas tá é muito alto. E aí, vai a pergunta e fica a dúvida no ar. Será que eles estão deixando dinheiro na mesa? Eles conseguiriam capturar mais valor em todas as transações que eles estão fazendo? Mas como eles criaram o jogo, né? É uma coisa que é difícil voltar Mudar atrás, agora, né? né? E eles estão tendo problema já dos próprios hosts aumentarem muito o preço, o que é bom para eles, mas o problema é que se impacta na proposta de valor, acaba diminuindo o valor total de interessados em reservar, né? Mas esse é um dado que eu fui curioso, eu fui fazer a conta até porque eu achei interessante, por se tratar de dois marketplaces aí muito conhecidos. Legal. Vou trazer um outro dado, então, comparado ao Booking. Você chegou a ver os números do GBV? Eu vi. Então, o Airbnb, em 2023, ele traz 73,3 bi, né? Novamente, receita bruta, reservas brutas ali, né? Então, basicamente, o Airbnb é só experiências e locação, tá? Só que o Booking Holding, porque ele não separa o Book.com, tá? Daí o Booking Holding tem Kayak, tem diversas empresas bem conhecidas aí, né? Ele está em 151 bi. Então, mesmo o Booking sendo maior ali em GBV, né? A gente vê aqui que, voltando um pouquinho para a temperatura dos fãs, que mostra o Airbnb, ele tem muito mais, vamos dizer, apelo, né? Então, se a gente for falar numa pesquisa, posso até me arriscar, porque é algo de feeling. Se a gente for se perguntar, falar qual que é a maior do mundo aí em termos de reservas, provavelmente a galera ia falar Airbnb, mas a gente tem o Booking ali na liderança, né? Eles são muito grandes, realmente. Bom, eu acho que a gente chega agora... Tenho mais uma só. Tem mais porque uma? eu lembro que eu falei lá, agora que pegou aqui. Porque o mercado global de aluguéis para temporada deve atingir 315 bi em 2031. E hoje ele está em quanto? Hoje, em comparação, 91,2 em 2021. Então, eu não tenho o número de 2023, mas ele está 91,2 em 2021. Então, a expectativa é de triplicar em 10 anos. Isso só a parte de aluguéis para temporadas, e nem tem a experiência, todos os outros, um pedacinho do mercado ali que a gente está falando do Airbnb, né? Por isso que realmente os números são astrondosos de múltiplos, né? Que hoje está sendo negociado o Airbnb na bolsa, né? Triplicar em praticamente 10 anos, né? Praticamente mais de 30% ao ano. Estou fazendo uma conta aqui meio por cima, mas acho que é mais ou menos isso. Então... Mais um ponto, então. Talvez até por isso, por causa do Uber, né? Porque eu acredito que o Uber não tenha essa capacidade de... Acredito não, né? Não tem essa capacidade de criação. Mas o Uber entrou, e boa parte da receita hoje vem do Uber Eats, né? Então, ele tem outras vertentes também que não estava na ideia inicial ali, que eles criaram depois. Bom, mas vamos chegando agora na parte final, no veredito, para falar um pouco da nossa opinião. Não sei o que vocês acharam dessa conversa, qual a conclusão que vocês chegam com relação ao quão do caralho é a marca do Airbnb, mas o que você acha, Pedro? É ou não é uma marca do caralho? Eu acho que do McDonald's eu falei primeiro, não foi? Dessa vez eu vou deixar você. Eu acho que
como modelo de negócio, indiscutivelmente, é um negócio do caralho. O que eles criaram, como eles atacaram o mercado que já era muito consolidado, né? Com players gigantescos. E eles conseguiram criar algo monstruoso, né? Então, com relação ao modelo de negócio, o quão disruptivo foi, eu acho que sem sombra de dúvidas. O que eu tenho muita dúvida é sobre as vertentes que a plataforma tem. Então, eu acho que eu dividiria minha resposta em dois. No lado de experiência, eu acho que eles são uma empresa do caralho. Agora, no lado que é mais transacional de locação de curta temporada, eu não acho que eles sejam. Até porque eu já tive algumas experiências decepcionantes, acabei diminuindo muito minha usabilidade ali da plataforma, do aplicativo. Tenho usado outras alternativas quando viajo. Só que é inerente do modelo de negócio, né? Por ser um marketplace, por ser um asset light ali, o que é maravilhoso, você acaba deixando muito essa experiência final ali um pouco solta na mão de quem está executando ali a parte final. Não é muito diferente de uma relação de franqueador a franqueado, né? Essa parte final ali está na mão do franqueado e é assim que eles têm esse tipo de experiência. Só que quando você está indo para o lado mais transacional, eu acho que eles acabam não sendo uma empresa do caralho. Então, eu acho que aí não é. Legal. Polêmico, hein? Olha, eu vou explicar antes, depois eu vou falar meu veredito. Eu acredito que, eu imaginava, assim como o JP, que o Uber não estava muito bem. Não sei por quê. Não sei por causa da pandemia ou pela uma notícia que me marcou, que eu até trouxe aqui, sobre o CEO comentando o que eles construíram. Airbnb, né? Não Uber. Desculpa, Airbnb. Airbnb. Que o CEO falou, que me marcou bastante, que o que eles construíram durante anos, eles perderam em semanas. Então, acho que, não sei se eu trouxe esse viés de não ter tanta informação assim. Mas eu, estudando um pouco mais e vendo, eu vi exatamente o quão grande eles estão, a margem que eles estão. Então, o EBITDA de 30% é uma coisa absurda, né? Ainda mais se a gente for parar a pensar que ela realmente não é uma economia real. Então, se a gente pegar quanto que deve dar uma margem de um hotel hoje, não deve dar 30%. Então, tipo assim, pelo que a gente tem de experiência, na largada não tem como dar isso, né? Pensando nos custos e tudo. Então, eles criaram eles criaram uma empresa, construíram um mercado gastando muito dinheiro, muita energia, com muito prejuízo, para eles chegarem nesse momento agora com essas margens, e eu acho que com um mundo ali de possibilidades, né? Então, a gente está falando, no aluguel de temporada, 313 bilhões de mercado, fora o mercado que eles já estão puxando, que já há tempos, que é o de hotel, que eles colocaram até o Hotel Nights. Então, ele pode até mudar a sua proposta de valor, porque dentro da mesma holding, você pode trabalhar uma proposta de valor para o Uber mesmo, porque é o site do Uber, e colocar o Hotel Nights ali, o Hotel Tonights, para fazer uma proposta mais de transacional. Então, tendo em vista o que eles estão armados ali mesmo, lendo um pouco do relatório deles também, né, que eles apresentam o resultado de 2023, eu vejo que eles estão muito preparados para ser ainda maior dentro dessa vertente. Concordo com o JP nessa parte transacional, principalmente vendo o número do Uber, eu não tinha essa informação, mas eu acredito que eles consigam manter a experiência com a marca Uber, que é o que vai trazer essa conexão. Oh, meu Deus, Airbnb. Com a marca Airbnb, que é o que vai trazer essa conexão emocional com o público, mas também trazer outras vertentes ali, um pouco mais transacional, para melhorar realmente esse percentual ali do GBV deles. Então, sim, eu acredito que eles são uma marca, primeiro, do caralho, e realmente, como holding, todos os números que eu vi, o caminho está aberto de oportunidades ali, em números que eu vi, e realmente para ser uma holding realmente do caralho também. É isso aí, galera. Vamos ficando por aqui com mais um Fancore Talks. Se você gostou, comenta, compartilha e até a próxima. Valeu. Valeu.